20 de dezembro de 2001. Num piscar de olhos, minha consciência era mais mental do que física. Eu estava flutuando, leve, por um vale de nuvens baixas sobre um pasto amarronzado. Nenhum sinal de animais, nenhum inseto, nenhum pássaro, nada. Apenas a vegetação seca, as árvores baixas e galhos secos. O capim cinzento era curvo e a terra era vermelha. Por entre o vale, que seguia seu rumo em direção ao horizonte, havia um caminho de pedras velhas e gastas, moldadas à mão, que também percorriam essa infinidade. Caminhei por esse caminho por muito tempo, até chegar num coliseu de pedras. Parecia um ginásio de esportes antigo, mas no seu solo lápides decoravam o lugar. Nada de crianças correndo, nenhum atleta treinando, nenhum cachorro latindo. Apenas sons de corujas me observando passar por ali por um breve momento. No centro daquele lugar, uma imensa raiz de árvore parecia perfurar o solo de baixo para cima até formar um tronco grosso de uma planta ancestral, no formato de uma plataforma plana. Em cima daquela árvore tinha uma enorme estátua de um homem com cabeça de cachorro. Estava meio nu, meio vestido, cabelos desalinhados e embaraçados. A estátua em momento nenhum se moveu, mas um som ecoou dali de dentro dizendo: "Acalme-se, garota. A morte não é o fim. Eu posso te ajudar. Eu sou aquele que corrói o tempo." Olá gente, tudo bem? Aqui é o Fred e hoje eu vou abrir com vocês um caso em que venho trabalhando há mais de 2 anos. É o caso conhecido como o desaparecimento na Rua 254. O podcast é de storytelling e se chama Além da Fogueira. Histórias que vão além da história. A narrativa é real e os eventos retratados aqui aconteceram na cidade do Gama em 2002. A pedido dos familiares, os nomes foram todos alterados e, por respeito aos mortos, todo o resto está dito aqui, do modo como realmente aconteceu. O meu objetivo não é necessariamente entender por que os jovens desapareceram e depois foram encontrados mortos, já que isso ainda é um mistério e está até o momento sob investigação da polícia e da justiça, que, como todos sabemos, é bem lenta. Mas sim explorar como este fato afetou alguns familiares próximos dos jovens desaparecidos. É isso, fiquem agora com o episódio. Hoje faz 1 ano da tragédia que abalou muito dos moradores da região. Há 1 ano, 2 jovens foram encontrados mortos e um foi encontrado vivo, porém em estado de choque, em um galpão abandonado no setor de indústrias da cidade. Os jovens de 17 anos, Aurora Pacheco, Daniel Ferreira e Laércio Gomes, desapareceram por 6 meses e então foram encontrados, todos juntos. Somente o Laércio estava vivo, porém em estado de choque. E até hoje, lida com os traumas da tragédia em uma clínica psiquiátrica de reabilitação e nunca teve condições de cooperar com a polícia. O crime ainda está sob investigação pela Polícia Civil, com cooperação da Polícia Militar e permanece sem solução e sem suspeitos. Pois não? 9h15 da manhã. O homem na minha frente era o Marcos, mais conhecido da comunidade como Sargento Souza da Polícia Militar. Estava sem camisa, fumando um cigarro de palha e com a barba sem aparar. Marcos era o pai de Aurora, uma das vítimas da tragédia de 1 ano atrás. O Sargento Souza jogou um cigarro no chão, apagou com um chinelo em seu pé, pegou outro do bolso e acendeu.
e só depois disso me respondeu. Marcos morava sozinho numa casa bem pequena e que parecia ter passado por uma reforma abandonada no meio do caminho. Algumas paredes pintadas, outras não. Algumas cerâmicas encardidas, outros pisos de porcelanato brilhoso e novo. Algumas fotos emolduradas na parede da sala retratando sua família, seus pais, inclusive a Aurora quando pequena. Marcos, eu vou colocar um gravador aqui em cima da mesa e vou te fazer algumas perguntas básicas, ok? Sobre sua filha, sobre você e sobre o caso como um todo. Você pode responder do jeito que preferir. Se não quiser responder, fique à vontade também. Bem, meu nome é Marcos de Souza, pai da Aurora, uma das desaparecidas no caso que ainda está em investigação. Eu tenho 53 anos, sou o primeiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, aposentado por invalidez há 3 meses. Basicamente por causa do incidente com a minha filha. Depressão, ataque de pânico, essas coisas, né? Ainda era de manhã, perto das 10 da manhã, e o Marcos estava bebendo cerveja logo cedo. Dezenas de latinhas estavam espalhadas pelo chão de sua sala, todas vazias e amassadas. A casa estava praticamente vazia também. Eu tentei marcar uma entrevista com a ex-esposa do Marcos, que já não morava mais com ele, mas ela não quis gravar e prefere se manter longe dos holofotes do caso, inclusive sem menção ao seu nome. Poucos meses depois da Aurora desaparecer, antes dela ser encontrada morta, meu relacionamento com minha ex-esposa já não estava bem. Nem conseguíamos olhar um a cara do outro. A gente não aceitava o fato de ter desaparecido ao invés de um de nós dois. Tá me entendendo? Depois dela ter sido encontrada morta naquele galpão, foi a gota d'água. A gente até tentou fazer terapia, mudar um pouco o estilo de vida, mas o casamento simplesmente não aguentou. Depois eu fui embora. Tive que me endividar para conseguir um lugar, veio a aposentadoria. Eu tentei evitar, mas sabe como é, né? Você vai pedindo atestado, atrás de atestado, até que chega uma hora que a psiquiatra simplesmente te recomenda a aposentadoria. Bom, agora eu estou aqui, desde então, levando. Bem, eu quero voltar um pouco no tempo e pedir que você me conte essa história bem do início, tudo bem? Eu quero saber como a Aurora era dentro de casa, um pouco da infância, de como vocês agiam com ela também. Aurora Pacheco de Souza, desaparecida e depois encontrada morta misteriosamente em um galpão do setor de indústrias. Você sabia que eu fiz parte da investigação? Eu estava lá. Eu fiz uma pequena participação no caso, já que sou PM e quem cuida dessas coisas é a civil. Mas quando o caso é muito difícil e insalubre, eles recorrem a gente. Ela sempre foi bem normal. Na infância, a mãe dela gostava de ler histórias infantis, alugava as fitas das Disney, brincava, corria, como toda criança daquela idade, tá me entendendo? É interessante como a gente passa a vida correndo atrás de momentos felizes até que chega um momento em que a gente para, olha para trás e percebe que esses momentos felizes já passaram. É como se de alguma forma a gente tivesse apostado corrida com o futuro e ganhado a competição. Hoje eu percebo que eu nunca fui um pai muito presente, mesmo estando sempre lá. Eu passei muito tempo trabalhando enquanto a mãe dela ficava em casa cuidando das coisas. Parece que teve um dia que eu simplesmente parei para olhar à minha volta e vi que a Aurora tinha crescido, mudado muito. Eu não sei o que é, qual a mensagem que esses adolescentes querem passar. Todos aqueles piercings, aquelas roupas pretas, aquela maquiagem escura. Na minha época de adolescente isso não acontecia. A gente respeitava os nossos pais a ponto de vestir a roupa que eles quisessem. Eu perguntava o motivo daquelas roupas esquisitas, mas ela sempre estava malcriada, com raiva.
não conversava muito, não jantava direito, não passava muito tempo com a gente. A mãe dela sempre brigava para arrumar o quarto. Quantos anos ela tinha nessa época? Por volta de 14 ou 15 anos, eu acho, mais ou menos. Foi nessa época, inclusive, que ela começou a sair com uns amigos estranhos. Depois eu descobri que ela estava matando aula e mentindo pra gente que tinha horário vago na escola. Às vezes chegava em casa tarde, tá me entendendo? Depois de toda a tragédia, eu passei a dar mais atenção aos pertences da Aurora. Alguns dias depois dela ter desaparecido, eu entrei no quarto dela e estava muito bagunçado, como sempre. Muita roupa jogada, muito cartaz de música pregado nas paredes, muita maquiagem espalhada pela escrivaninha. A essa altura a gente já tinha espalhado fotos dela por toda a cidade e registrado o BO. Então eu passei a me interessar mais por ela e comecei a ler seus cadernos de escola, procurando por informações no seu quarto. Encontrei fotos dela com os amigos. Só que eu achei duas coisas meio escondidas na escrivaninha dela, que eu pensei que talvez pudesse ajudar a polícia na investigação. E adivinha, os policiais disseram que nenhuma dessas coisas que eu achei trazia informações valiosas o suficientes para ajudar na investigação. E simplesmente descartaram esses objetos. A primeira coisa era isso aqui. Marcos pegou um diário que estava em cima do braço do sofá em que estava sentado e colocou em cima da mesa de centro entre nós dois. Pois eu ainda acho que tem algumas coisas estranhas nesse diário. A Aurora escreveu aqui de um jeito que não parece ter sido ela quem estava escrevendo. Simplesmente não parecia ela. Tem um viés literário, mas eu nunca vi ela lendo. Nunca percebi que ela tinha esse interesse literário, tá me entendendo? Você pode ler algum trecho que você acha importante, Marcos? – 27 de dezembro de 2001. Hoje, ainda em sonhos, tive o prazer de visitar um lago secreto jamais visto por olhos mortais. Enquanto a fogueira ardia, as pedras de fogo dançavam rumo às telhas coloniais que estavam logo acima da minha cabeça, e depois se apagavam em cinzas, sumiam. A fogueira, cuidadosamente montada para aquecer todos ali, estava bem na minha frente. E de início percebi algo diferente naquele fogo. Dançava pra lá e pra cá como se tivesse ensaiado durante muito tempo para sua apresentação naquela noite. E cantava um ritual que afinava o tecido da realidade, esticava com força. A pressão do ar estava diferente. Todos se levantavam de tempos em tempos para se aquecer ali e voltavam para os seus lugares, aguardando sua vez de subir no altar. Em uma fila organizada, cada um segurava um copo pequeno de plástico para no máximo uma dose. As águas curativas ali servidas têm o propósito de curarem a dor, e era o que diziam. Olhe para dentro de você. Ouvi várias vezes, quase em uníssono. Virei o copo de uma vez, olhei para os lados e todos já estavam anestesiados. Voltavam aos poucos para os seus lugares. A morte não é o fim, disse o mensageiro. Eu sou aquele que corrói o tempo. O tecido havia se rasgado, finalmente. Minhas pupilas cresceram, os batimentos cardíacos aceleraram e eu não havia percebido até aquele momento, mas a percussão e sopro soavam de dentro do fogo, invadiam meus ouvidos e dilatavam minha alma. Minhas visões ganharam vida. Finalmente enxerguei através da escuridão com olhos que não eram meus. Primeiro, lapsos temporais. Era como se, de uma piscada para outra, os errantes atravessassem a lenda de uma ponta a outra. Os estalos do carvão se misturavam às músicas, como ingredientes separados de uma grande sopa. Eu era um dos ingredientes daquela sopa. Algumas pessoas levantaram, nenhuma por vontade própria. Algumas dançavam em volta da fogueira, misturando a sopa em volta do centro do caldeirão. Essa não é a sua primeira vez aqui. Sussurros em minha mente. Essa é a sua 1000ª vez, embora você ache que é a primeira. Continuaram.
As visões, os lapsos temporais deram lugar ao desespero. A perofobia, eu pesquisei. Medo do infinito. Eu senti a eternidade pairar sobre meus ombros, como o pior fardo que alguém poderia carregar. A mais pesada das cruzes. Após o sussurro, a impressão era de que eu estava ali há 1000 anos. Mas não era somente uma impressão, eu senti. Eu estive ali por mais tempo do que se pode imaginar. Atravessei portas de labirintos internos, pouco a pouco procurando uma saída, uma luz. Calafrios internos tomaram conta do meu corpo. Picos de calor e frio me faziam sentir na pele o que era um choque térmico. Eu me senti caminhando, silenciosamente, sonhando acordada. Já em pé, eu parei novamente na frente do homem com cabeça de cachorro, e desde então eu não adentrei as luzes tão cedo. Como os policiais não conseguiram ver relevância investigativa neste diário? Eu não sei exatamente o que significa, mas eu sei que tem a ver com toda essa tragédia. Especialmente depois de ter achado isso aqui no quarto dela. A segunda coisa que Marcos disse ter encontrado meio escondido na escrivaninha de Aurora era uma escultura. A imagem, esculpida em madeira de carvalho, tinha cerca de 15 centímetros de altura. Parecia aquele souvenir do litoral que você compra como presente para algum parente distante. Representava um homem em pé com uma cabeça de cachorro, os 2 braços esticados e encostados nas pernas. E nesse sentido lembra muito o deus egípcio Anubis, guia e condutor das almas dos mortos no submundo. Fora de contexto, era só mais um souvenir barato. Mas se tratando do que está escrito no Diário de Aurora, isso com certeza tinha a ver com a tragédia. O que você falou para os policiais quando encontrou esses objetos, Marcos? Eu fiquei surpreso quando encontrei isso no quarto da Aurora e fui direto para a 20ª para mostrar isso para o pessoal que abriu o BO. Eles recolheram os objetos e 2 dias depois me devolveram. Falaram que não ia ajudar na operação porque eles encontraram corpos e o objetivo agora era encontrar o responsável pela tragédia. Idiotice. Toda aquela coisa de policial que você sabe muito bem como é, são todos arrogantes. Falaram que a leitura do diário era fantasiosa e o que está escrito ali é muito mais antigo que a data da tragédia. Depois que eles me devolveram o diário e essa escultura, eu trouxe comigo e mantive aqui em casa. Volta e meia eu abro o diário, dou uma lida e fico encarando esse boneco. Será que o que a Aurora escreveu realmente era só um sonho? Marcos ficou uns 30 segundos parado, encarando seu copo de cerveja, que a esta altura já estava quente. Ele pediu para interromper a gravação e foi numa padaria perto da sua casa comprar mais um engradado. Eu fiquei esperando dentro da casa enquanto isso. O que falaram pra você quando a Aurora morreu? Quando me informaram, eu estava na minha antiga casa, aqui, neste mesmo sofá. Era bem cedo, talvez umas 4:30 ou 5 da manhã. Havia uma neblina na rua e estava escuro por causa do horário de verão. E foi o Daniel Brandt, o delegado da 20ª, que me ligou e falou: olha só, a Aurora foi encontrada em um galpão no setor de indústrias. A gente não sabe ainda o que aconteceu, mas ela e outros 2 jovens foram encontrados também. A princípio, os policiais acharam que estavam todos mortos, mas um deles ainda estava vivo. Infelizmente, não era minha filha. O garoto foi levado para o hospital em seguida e ficou bastante tempo na UTI, até receber alta e ser levado direto para a clínica psiquiátrica do Gama. Ele estava apresentando demência e até hoje está lá. Você conhece algum dos garotos? Tanto o que morreu quanto o que ainda está na clínica? Não, eu não conheci nenhum dos 2. Eu sei que a mãe do garoto que morreu está presa. E está presa desde muito antes dessa tragédia. O que está na clínica, eu não sei muito sobre ele também. Só sei que quem cuida dele é um padre que trabalha lá como psicólogo, Padre Marius, que inclusive era da São Sebastião. Eu fiquei completamente em choque, paralisado. Não somente pela notícia de que minha filha tinha morrido, não. Essa não foi a pior parte.
Ela foi encontrada morta depois de ter desaparecido por 6 meses. E tem muita gente por aí que acredita que foi um acidente, ou pior, que foi suicídio. Como pode haver sentido nesses termos? Se ela desapareceu junto de mais outras pessoas e todas foram encontradas mortas no mesmo lugar, como pode ser um acidente? E mais, o teste toxicológico apontou um monte de drogas no corpo dela e dos outros meninos, mas ela nunca foi de fazer essas coisas. Como pode ter sido suicídio? Tá me entendendo? Além de toda a carga emocional, eu nunca soube como lidar com o assunto. E quando a notícia foi dada, era como se uma bomba prestes a explodir tivesse caído em minhas mãos. E eu tinha que falar sobre isso com alguém. Eu tentava conversar com minha ex-esposa e ela dizia: já não conversamos sobre isso? E eu falava: quando? Quando foi que conversamos sobre isso? E ela: o tempo todo. Nós já discutimos sobre isso. Já está na hora de esquecer. E essa era a ideia. Esquecer. Sendo bem sincero, eu estou aliviado. Uma sensação de alívio desse corpo que viaja pelo espaço, tentando entender as coisas como as crenças, política, as relações humanas, a porra do mundo. As pessoas se preocupam com um sistema falho e criado para aprisioná-las. Elas se esquecem do que de fato são prioridades, tá me entendendo? E quais seriam essas prioridades? As prioridades das pessoas são só o dinheiro e dinheiro. Tira o dinheiro do mundo, o que sobra? Sem dinheiro, o que te resta? Não sobra nada. Marcos não piscou por nenhum segundo. Era como se ele tivesse entrado num labirinto dentro da sua própria cabeça e não tivesse conseguido sair. Era como se ele estivesse dentro de um estado de transe. Você tem filhos? Você tem alguém com quem se importa nesse mundo? Então talvez faça sentido para você. Talvez tudo isso faça sentido. Mas adivinha só. Cara, seus filhos vão morrer. Os filhos de todo mundo vão morrer. O que a gente mais quer não é deixar um legado, ser lembrado por todos aqueles que virão um dia? O que eu fiz para minha filha lembrar de mim? O que ela fez para que se lembrem dela? O padeiro faz pão e nunca vai deixar de fazer. O açougueiro ali da Cristal sempre está lá para moer a minha carne. O padre reza a missa. Ninguém se lembra deles. Mas se eles deixarem de fazer o que fazem, o mundo vai acabar. As geleiras vão derreter, os oceanos vão subir, o céu vai escurecer e a conspiração vai acontecer. Quase toda a população vai morrer e ruir. E nós voltaremos ao início de tudo. A ordem social acabará. Eu acredito nisso. Nós regrediremos, voltaremos a ser macacos. Mas quanto tempo vai demorar para o padeiro fazer pão outra vez? Quanto tempo vai demorar para o padre rezar a missa outra vez? Nesse exato momento, foi como se o Marcos tivesse conseguido sair do seu labirinto mental. Caiu a ficha que ele estava dando uma entrevista. Por que vocês querem saber o que aconteceu com a Aurora? Ela se foi. E foi para um lugar onde todos estão. Eu vou para lá. Se é que existe esse lugar. Eu estou aqui, aguardando esse tempo chegar. O que faz uma história ser lembrada? O que faz uma história ir além? Desde a invenção do fogo, nos reunimos em volta dessa dança para olhar para o céu e contar histórias, deixar um legado, construir memórias. Depois dessa nossa conversa, Marcos não quis mais dar entrevista. E antes de ir embora, eu simplesmente pedi a escultura para mim, com o argumento de que sim, aquele boneco pode ajudar, pelo menos na construção da minha narrativa.